Se você estiver a fim de ir adiante, continue, porque a mamata vai acabar. Foi claro? Bom, galera, estou aqui no quarto da minha filha para a gente falar de classes e objetos. Resumindo, orientação a objetos. Chegou a hora dessa parte tão interessante da programação, que é a orientação a objeto. Para mim, particularmente, uma das coisas mais interessantes da programação. Então, pessoal, eu vou usar alguns exemplos muito simples mesmo, para que qualquer leigo entenda o que eu estou falando. E para que ninguém fique para trás. Eu não quero ver ninguém desistindo do curso de programação. Lembre-se, o que eu vou ensinar agora não envolve exatamente a programação C#. Ela pode ser utilizada em todas as linguagens de programação orientadas a objeto, certo? Nós vamos implementar algumas coisas no C#, mas o que vocês vão aprender aqui vale para qualquer linguagem, certo? Então eu vou mostrar alguns exemplos para vocês. Vejam bem, eu vou pegar a câmera aqui. Deixa eu tirar o zoom. Lembrando que eu estou no quarto da minha filha. E eu vou mostrar alguns detalhezinhos aqui, ó. Vejam bem. Vocês estão vendo ali um armário. Nesse armário nós temos vários... O que a gente tem aqui? Vários objetos. O que são esses objetos? Por exemplo, eu tenho aqui, ó, duas bonecas. Eu tenho lápis. Eu tenho livros. Enfeites, tenho bonecas, ursos, eu tenho um abajur, tenho um porta-retrato e, obviamente, um suporte, uma estante, que esse também é um objeto. Então, pessoal, aqui a gente tem vários objetos. Nós temos duas bonecas. Essas duas bonecas são dois objetos. Esses lápis são todos objetos, certo? O que diferencia um objeto do outro? Muito simples. Na programação é exatamente a mesma coisa. Nós temos as classes. As classes são exatamente, por exemplo, o que vocês aprenderam na ciência, quando vocês estavam lá na 4ª, 5ª série, que, por exemplo, os animais e as plantas são divididos em classes. Os cães são de uma classe, os gatos são de outra classe. Porém, todos são da classe dos mamíferos. Por exemplo, cachorro e gato. Os dois são da classe dos mamíferos. Os dois estão dentro de uma classe. Classe é quando a gente diferencia alguma coisa, classificação de alguma coisa, certo? Gato e cachorro são mamíferos. Pertencem à classe dos mamíferos. Classe mamíferos. Prestem atenção. Classe mamíferos. Cachorro é da classe dos cães. Gato da classe dos gatos. Então nós temos a raça dos gatos e temos a raça dos cães. Cada raça de cada cão é uma classe também. Tá? Então entendo essa divisão. Então, por exemplo, eu tenho essas duas bonecas. As duas estão dentro de uma classe. A classe das bonecas. Eu tenho esses dois brinquedinhos aqui, ó. São dois objetos. Como as bonecas também eram objetos. Esses objetos são de que classe? Da classe das colheres. Os brinquedos das colheres. O que vocês precisam entender? Qual é a diferença entre classe? Qual é a diferença entre classe e qual é a diferença de um objeto? Os dois estão muito ligados. Vejam bem. O que eu tenho aqui? O desenho de uma caneta. Certo? Está ali, o desenho de uma caneta.
esse aqui é um projeto de uma caneta. É um projeto. Então, isso aqui é uma classe. Isso aqui na minha mão eu tenho a caneta. Isso aqui é um objeto. Eu posso tocar nele. Tá? Ele existe. Ele saiu do papel e se transformou em objeto. Enquanto esse objeto estava no papel, enquanto ele era um projeto, ele era uma classe. Agora que ele está na minha mão aqui, ele é um objeto. Entenderam essa diferença? É isso que vocês precisam entender. Uma casa, essa casa que eu estou dentro, ela é um objeto. Ela é um objeto. Quando ela era um projeto, quando ela estava no papel, ela era uma classe. Certo? A classe é dividida em duas propriedades. A classe ela está dividida em estrutura e comportamento. Tá? Eu tenho meu projeto da minha caneta aqui. Esse projeto me diz que esta caneta ela tem uma estrutura e um comportamento. O que é a estrutura dela? Eu tenho meu projeto de uma caneta. Essa caneta está projetada para ter um tubo de plástico, internamente um tubinho com tinta, em cima uma tampinha, na ponta uma ponteira onde vai sair a tinta e no meio um furinho. Essa é a minha classe. Isso é que eu preciso saber para que eu possa produzir uma caneta. Quando esse projeto sai do papel e entra a caneta objeto, ela vai se basear exatamente no que está projetado aqui. Tá? O que está na minha classe. A classe é o que vai me dizer toda a estrutura dessa caneta. Vai estar na minha classe. Lá na classe eu vou ter que especificar o tamanho, eu vou ter que especificar de que material ela vai ser produzido, eu vou ter que especificar quais são as medidas, eu vou ter que especificar qual é o tipo da tinta que eu vou utilizar, qual é o tamanho da tampinha lá em cima, eu vou ter que dizer que ela vai ter que ter um furinho no meio da caneta, eu vou ter que dizer que lá na ponteira é onde sai a tinta. Isso faz parte da estrutura da classe. Estrutura é o modelo que ela tem que ser feita. Tá? O modelo que ela deve ser criada. E agora essa caneta, o que ela faz? Todas as classes destinadas aos objetos, elas têm a estrutura e têm as ações, que seriam o comportamento desta caneta. Comportamento. O que faz essa caneta? Ela escreve. Isso é um comportamento dessa caneta. Ela escreve. Quando eu passar em um papel, quando eu riscar um papel, quando eu passar a ponta dessa caneta em uma superfície qualquer, ela vai riscar. Isto é uma ação. Outra ação dessa caneta, que eu tenho que definir numa classe todas as ações possíveis. Tá? Outra ação dessa caneta, acabar a tinta. Quando acabar a tinta, é uma ação. Vai acontecer, algum dia vai acontecer. Então, essa ação tem que estar prevista nesse projeto aqui. Eu tenho que prever que a tinta dessa caneta vai acabar. Certo? Então, nós temos a ação de escrever e nós temos a ação de acabar a tinta. O que poderia acontecer mais com essa caneta? Qual era a ação? Eu posso quebrar ela. Se eu quebrar essa caneta, vai ser uma ação também. Um comportamento dela. Ela pode quebrar. Ela pode cair no chão. O que mais pode esta caneta? É isso que você tem que prever, é isso que você tem que planejar na sua classe. Você tem que documentar isso na classe. Tá? Então, um objeto e uma classe. O objeto é quando você criou ele e a classe é quando você planejou, quando você projetou. Isso é orientação ao objeto. Agora nós vamos ter outra característica da orientação ao objeto, que é a herança. Na verdade, assim, ó, a orientação ao objeto ela possui mais 3 conceitos. O conceito de herança, o poliformismo e o encapsulamento. Guardem bem isso. Herança, poliformismo e encapsulamento. São 3 conceitos que vocês têm que saber. Gravem isso. Não se preocupe se você não entender exatamente isso agora. Você vai entender no momento que a gente programar.
Hoje eu só vou explicar o que é uma classe e o que é um objeto. Provavelmente em outra aula nós vamos implementar isso em código. Mas lembre-se, vocês têm que entender o que é uma classe, o que é um objeto. Objeto palpável aqui. Classe é o meu projeto. É o meu manual de instrução. É onde eu vou dizer, no momento de eu criar o objeto, quais são as propriedades que eu tenho que fazer para que eu construa este objeto. Seguindo o exemplo com duas canetas. Primeiro eu planejei esta caneta, projetei esta caneta, que ela tem um tubinho, uma tampinha, uma ponteira de tinta, aqui dentro a tinta, ela escreve, ela cai e ela quebra. Tá? Aqui eu citei a minha estrutura e as minhas ações. O comportamento dessa caneta, certo? Ok. Aí eu projetei outra caneta. Ela faz exatamente a mesma coisa que essa aqui. Mas o que essa caneta aqui tem de diferente? Ela esconde a ponta e recolhe. Com a minha ação de apertar aqui a bundinha dela. Essa caneta e essa caneta são iguais? Não, elas não são iguais. Elas fazem a mesma coisa? Fazem a mesma coisa. Elas têm as mesmas, elas são da mesma classe? São da mesma classe, elas são canetas. São da mesma classe. As duas escrevem, as duas fazem exatamente a mesma coisa. Só que essa aqui, ela tem essa funcionalidade aqui. Ela tem mais ações que esta caneta aqui. Qual é o conceito disso aqui? O conceito disso aqui é a herança. O que é a herança? Quando eu planejei essa caneta aqui, eu projetei ela e eu construí ela, um objeto, certo? Ela escrevia, ela quebrava, ela caía. Isso são as ações dessa caneta. Aí eu pensei, entrou uma concorrência e tal, eu pensei em projetar uma caneta melhor. Eu estava guardando no bolso aqui a minha caneta, mas ela estava riscando a minha camisa. Eu peguei e criei uma caneta que esconde a ponta. Mas aí eu comecei do zero esse projeto? Não, eu não comecei do zero. O que eu fiz? Eu aproveitei o mesmo projeto que eu tinha lá dessa outra caneta aqui e apenas implementei nela essa funcionalidade aqui, ó, de apertar e esconder a ponta. Então é o seguinte, eu peguei o meu projeto aqui, peguei o projeto dessa caneta e estendi ele. Eu criei uma nova classe. Essa classe, o que eu fiz? Eu reaproveitei as propriedades desta caneta aqui, peguei ela exatamente igual, criei uma nova caneta com mais propriedades, com mais ações. Isso se chama herança. Eu herdei. O seu pai conseguiu construir uma casa e comprar um carro. Só um exemplo. Quando o seu pai morrer, você vai herdar essa casa e esse carro. E daí você vai comprar uma fazenda. Então, a partir desse momento, você herdou as coisas do seu pai e você conseguiu mais coisas. Então, hoje você tem uma casa, um carro e uma fazenda. Isso é herdar. Você vai pegar as coisas da classe superior e vai estender ela com mais propriedades. O que seria, por exemplo, eu pegar esta caneta aqui? Eu tenho, na verdade, é outro conceito. Seria o conceito de encapsulamento. Esse conceito vai ser estranho eu explicar dessa forma, então nós vamos deixar ele para depois. O que é o poliformismo? Poliformismo é a capacidade de duas classes diferentes executarem a mesma ação, aproveitar esta mesma ação. O que acontece? Por exemplo, eu tenho a minha classe caneta aqui, tá? Agora elas já se tornaram duas classes. Uma caneta que abaixa o pininho, esconde a ponta, e outra caneta que não esconde a ponta. Certo? O que essas duas canetas fazem? Elas escrevem. Tá? Elas escrevem. Vejam bem, esta é uma ação, escrever. As duas canetas fazem exatamente igual. Mas digamos que eu quero que esta caneta escreva em vermelho e essa caneta escreva em azul. Então, quando eu fizer um risco no papel com as duas canetas vão fazer a mesma ação, elas vão escrever, porém uma vai escrever em azul e uma vai escrever em vermelho. Isso se chama
poliformismo. Eu vou chamar uma ação que ela está na minha classe superior, que ela já herdou da classe superior, e ela vai fazer coisas diferentes. Elas fazem coisas diferentes, mas com o mesmo nome. As duas escrevem na minha ação de mandar escrever, porém elas fazem diferente. Cada uma faz de um jeito. Uma escreve em azul, outra escreve em vermelho. Isso se chama poliformismo. Fiquem atentos, tá certo? Agora, eu quero que vocês analisem eu quero que vocês, para entender isso, que tudo que vocês olharem para dentro da casa de vocês, na escola, tudo vem de uma classe. Então, assim, ó, como exercício aí vocês vão fazer para a nossa próxima aula, quando a gente vai implementar alguma coisa via código, vamos programar algo, então vocês vão aprendendo a trabalhar com classes e objetos, tá? Como é que vocês fazem isso? Por exemplo, eu tenho aqui um abajur. Lembra do abajur que eu mostrei, né? O que faz esse abajur? Quais são as propriedades dele? Quais são as características da estrutura deles? Vocês vão fazer o quê? Vocês vão olhar para cada objeto existente na casa de vocês e vocês imaginem o que fazem parte da estrutura e o que fazem parte do comportamento de cada objeto. Por exemplo, esse objeto. O que faz parte da estrutura dele? Ele tem eu não sei como chama isso aqui, eu acho que é bojo, sei lá o que é isso aqui. Bojo. Ele tem aqui, ó, flores grudado nesse bojinho aqui. Não sei o nome disso aqui, tá, pessoal? Ele tem algumas flores, alguns enfeites grudados. Isso aqui são partes da estrutura. Ele tem um babadinho. Ele tem uma menininha aqui, ó, que é um enfeite. Ele tem um pezinho, que é o suporte dele para ficar em cima da mesa, em cima do balcão, em cima da cabeceira da cama, onde for. Ele tem um suporte aqui no meio, que vai manter ele em pé, e vai ter a lâmpada aqui dentro. Aqui dentro ele vai ter uma lâmpada. Isso aqui faz parte da estrutura. Ele tem um fio, faz parte da estrutura. Ele tem uma tomada, um botão de liga e desliga, faz parte da estrutura. Tudo isso faz parte da estrutura deste objeto. Isso aqui é um objeto, certo? Um objeto. Lembre-se, um objeto. Vocês tocam nele, ele existe. Vocês conseguem ver, vocês conseguem tocar. Aí nós temos o comportamento deste objeto. Qual é o comportamento dele? O que ele faz? Ele ilumina. Quando você liga ele ilumina o ambiente. Essa é a ação desse objeto. Tem mais alguma ação básica de funcionamento dele? Não. Ele apenas ilumina. Mas para iluminar, o que ele tem que fazer? Ele tem que ligar. Então, quando você liga esse abajur, ele tem uma ação. A ação é ligar. Comportamento. Ligar. Ele liga. Quando ele estiver ligado, iluminando, você for lá e desligar. É outra ação. Ele desliga. Então, nós temos a ação de ligar, desligar, ligar, desligar, iluminar. São 3 ações que a gente já descobriu desse objeto. Podemos colocar mais uma? Podemos. Podemos colocar a ação cair. Esse objeto cai. Sim, ele faz isso. Ele tem essa propriedade. Ele tem a propriedade de cair. Quando você esbarra nele, ele cai. Certo? É um comportamento dele. Ele pode cair. É uma ação. Nem sempre ele pode executar. Mas algum dia ele vai fazer isso. Então ele tem que ter essa ação, cair. Outra ação que ele pode ter, quebrar. Ele pode cair no chão e quebrar. É outra ação, é outro comportamento. Então nós temos o comportamento de ligar, desligar, iluminar, cair, quebrar. Todos os comportamentos desse objeto. Então, vocês treinem agora, olhando os objetos da sua casa, da sua escola, onde você estiver. Olhem para cada objeto e separem quais são as propriedades de comportamento e quais são as propriedades de estrutura. Isso vai ajudar muito no momento que a gente for programar. Tá certo, pessoal? Eu espero que eu tenha sido claro, eu espero que vocês tenham entendido. Peço desculpa por esses exemplos toscos que eu citei, mas é a melhor forma de eu explicar isso para de repente quem não tenha conhecimento nenhum de uma estrutura do que é orientação ao objeto. Tá? Então preparem-se para a próxima aula que o bicho vai pegar
e a coisa vai ficar muito interessante. Aí vocês, entendendo isso aí, vocês já podem se denominar programadores, que a orientação a objeto é um dos principais conceitos, das principais ferramentas utilizadas na programação atualmente. Tá? Independente do tipo de programação, seja programação web, programação desktop, para computador, para máquinas, para iPad, iPhone, para telefone celular, Android, o que for. Qualquer programação pode utilizar orientação a objeto. A maioria delas utiliza. Tá? Então fiquem atentos. Então não esqueçam agora de dar o seu joinha, clique no favorite esse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal lá no Facebook. No canal não, na página. O canal vocês se inscrevam aqui no YouTube. Lá no Facebook, clique na página lá para curtir a minha página, para a gente manter um contato mais direto. Tá certo, pessoal? E façam seus comentários aqui abaixo, que também vai ser muito interessante a gente bater um papo. Tá bom? Certo? Então, pessoal, até a próxima.